Olá, tudo bem, gente? Nesse vídeo vamos falar sobre como algumas diferenças entre o conceito de classe social em Marx e os conceitos de classe, grupos de status e partidos políticos em Weber. Bem, como a gente já viu, Marx entende que a posição de classe de um indivíduo diz respeito à posição dele em relação à posse ou não dos meios de produção, né? Então, essa é basicamente a noção de classe social do Marx. O Marx achava que o principal elemento que diferencia as pessoas, os grupos sociais de uma sociedade, é o fato deles terem ou não a posse dos meios de produção. Então, tem um aspecto econômico muito forte, né? O Weber, ele reconhece que a principal característica da condição de classe de um indivíduo é justamente a posse dos meios de produção também. Mas o Weber ele chama a atenção que isso é apenas uma condição econômica. Isso não significa que as pessoas que compartilham uma condição econômica comum, elas pensam a si próprios como um grupo que tem identidade própria, que tem consciência de si. Colocado de outra forma, é o problema da consciência de classe, sobre o qual Marx falava, né? Marx falava que uma coisa é a condição de classe dos trabalhadores, outra coisa é o fato deles tomarem ou não consciência dessa condição de classe para transformarem a sua condição. Então, Weber ele também está consciente disso, que são duas coisas diferentes, a condição econômica, condição de classe, que não vem junto necessariamente com comportamento de grupo, né? Isso é diferente, então, do grupo de status. O que é um grupo de status? O grupo de status ele não tem como elemento fundamental a condição econômica comum, mas justamente o sentimento de pertencimento a um grupo que tem uma identidade própria, que reconhece a si próprio como tendo um carisma grupal, né? Um sentimento de identidade grupal. Então, um exemplo clássico de um grupo de status são os estamentos do período medieval. As pessoas que pertenciam a um determinado estamento, a uma determinada grupo de status dentro do sistema medieval, eles reconheciam a si próprios como pessoas de um mesmo grupo, né, que tinham um valor próprio desigual em relação ao valor dos outros grupos, né, porque era uma sociedade toda hierarquizada, não é, gente? Vassalos, suceranos, vassalos, né? Então, a característica do grupo de status, esse tipo de estratificação social, que a gente chama de grupo de status, é aquela que a condição econômica é mais uma consequência da condição de status, né? Então, porque os nobres medievais eram guerreiros, né? Eles podiam cobrar impostos, né? Isso é diferente do que se passa na sociedade capitalista, né? Na sociedade capitalista, a sua posição se dá pela posse de bens econômicos. No sistema medieval é o contrário. A posse de bens econômicos é uma consequência da sua posição que você herda pelo nascimento, né? De maneira hereditária. Mas, para a gente não complicar as coisas, então a condição econômica, a classe social, ela diz respeito a uma condição econômica, pura e simplesmente, né? Mas não significa que as pessoas que compartilham aquela condição econômica veem a si próprios como um grupo com identidade própria. E o grupo de status, pelo contrário. Quando a gente diz que é um grupo de status, a gente está falando de pessoas que reconhecem a si próprias como tendo uma identidade singular. Eu falei dos estamentos, né? Mas um outro exemplo de grupo de status são as castas, né? No sistema indiano. Muito bem. Por fim, o Weber fala dos partidos políticos. O que o Weber chama de partidos políticos? Não o que a gente chama no senso comum de partidos políticos, aquelas siglas, né, aquelas legendas registradas no Tribunal Regional Eleitoral, nada disso. Para o Weber, partidos políticos são todos grupos de pessoas organizadas para fazer seus interesses e objetivos se realizarem na vida pública, né? Então, por exemplo, em uma determinada situação, um movimento social pode se comportar como um partido político. Quando promotores do Ministério Público, por exemplo, começam a vir muito à mídia, a escrever artigos de jornais,
com uma pauta política muito clara, como, por exemplo, a luta pela corrupção. E aí, com isso, eles querem influenciar as decisões dos legisladores para endurecerem mais as leis, ou de outra forma. Também os procuradores estão se comportando como um partido político. Então, para o Weber, partido político é todo grupo de pessoas se organizam com o interesse comum de influenciar o processo político, influenciar a vida pública de alguma maneira. Eles podem ser da mesma classe social ou não, eles podem pertencer ao mesmo grupo de status, como no caso dos promotores, né? Ou não, pode ser uma coisa muito mais difusa. Então, o partido político, num determinado momento, ele pode juntar pessoas de classes diferentes, de grupos de status diferentes, porque eles têm um objetivo político comum. Tá? Aí, gente, só para terminar, queria voltar de novo para a questão da classe e do grupo de status, porque emblemático disso é um episódio, alguns episódios, né, que aconteceram no Brasil há alguns anos já, que eram os rolezinhos, vocês se lembram? O rolezinho era encontros que jovens, né, adolescentes e pré-adolescentes faziam, geralmente de origem periférica, né, os moleques da periferia e tal, que através de rede social se marcavam encontros, por exemplo, no shopping. Né? Aí eram centenas de pré-adolescentes e tal. E, quer dizer, isso coincidiu com o momento também da ascensão no consumo das classes populares brasileiras, né? No período lá de 2010 e tal, que a economia estava indo bem. Então, quer dizer, esses moleques, eles tinham dinheiro, né? Iam para o shopping lá, dar um rolê, só que muitas vezes eles não eram bem recebidos no shopping pelas forças de segurança ali do shopping. E aí surgiu uma questão que eles estariam sofrendo um preconceito pela origem social deles, muitas vezes pelo elemento racial também que está presente. Então, quer dizer, como se, apesar de a gente viver numa sociedade capitalista em que ter dinheiro, né, é o elemento fundamental para você poder frequentar os lugares, apesar de eles terem dinheiro, eles eram, digamos assim, discriminados. Por quê? Porque eles não tinham o status da classe média tradicional. Eles tinham um status periférico, né? Um valor, entre aspas, social menor. E aí é muito exemplar disso também uma reportagem que eu vou compartilhar com vocês, que fala sobre como algumas marcas estavam contratando serviços de empresas de consultoria para se desvincular das classes populares. Porque os moleques das classes populares, eles pegavam roupas caras, né? Que geralmente eles não teriam acesso, mas porque tinham ascendido economicamente, compravam essas roupas e faziam uma combinação que era considerada esdrúxula, né, pela classe média tradicional. Então, uma camisa da Lacoste com óculos Arnett, com boné, abarreta, com aparelho cheio de cor, né? Então, essa mistura denotava, digamos assim, que apesar dos moleques terem dinheiro, eles não tinham incorporado ainda o refinamento, digamos assim, das classes médias tradicionais. Então, quer dizer, é uma disputa por status também, sabe? Não é só uma disputa econômica. E, teoricamente, não deveria ter mais lutas por status numa sociedade em que o mérito vem pelo trabalho e pelo ganho financeiro. Né? Mas essa lógica do status ela continua se reproduzindo. Então, são dois princípios diferentes: o princípio puramente econômico e o princípio de status. E como esses dois se relacionam, é uma coisa que a gente vai ver também quando a gente estudar o texto que eu vou colocar na próxima quinzena, que chama Os Estabelecidos e os Outsiders, que é o estudo de uma comunidadezinha na Inglaterra, em que justamente as diferenças econômicas são menos relevantes do que as diferenças de status, por ser ou não um morador de longa data naquela comunidade. Beleza? Então, essa questão também do status foi desenvolvido também por Bourdieu, Pierre Bourdieu, quando ele fala da escola, vai falar que a escola é um lugar que acaba reproduzindo o status das classes médias tradicionais e muitas vezes as classes populares fracassam na escola, teoricamente, não por incapacidade intelectual, mas porque não se identifica com os códigos culturais da escola, que são mais familiares às pessoas, aos alunos cujos pais também frequentaram escola, universidade, etc. Que de repente, se você é um filho de um camponês, se você é filho de um caminhoneiro que tem uma escolaridade relativamente baixa, o espaço da escola não é tão familiar para você, beleza? Então, o Weber concorda com Marx, né, sobre essa ideia de classe,
mas ele desenvolve ainda os conceitos de grupos de status, de partido político, para entender melhor como que as pessoas agem, apesar da sua condição de classe, porque a condição de classe em si não diz muito sobre a identidade social das pessoas, né? É só um dado objetivo. Se vai produzir uma identidade ou não, a condição de classe depende de uma série de elementos históricos que a gente tem que observar em cada sociedade. Tá bom? Obrigado.